O luar pálido e frio banhava o quarto, transformando os objetos familiares em sombras alongadas e grotescas. Vovô Elias, com seus 80 e tantos anos marcados pelas rugas do tempo e pela sabedoria dos anos vividos, estava sentado em sua poltrona de balanço, o tricô em suas mãos enrugadas parado. Seus olhos azuis, outrora vibrantes, agora estavam turvos e fixos na janela, observando a escuridão que engolia a paisagem lá fora. O silêncio na velha casa de campo era profundo, quebrado apenas pelo tic-tac lento e constante do relógio de parede na sala de estar, cada segundo ecoando como uma batida fúnebre. De repente, um som sutil, quase inaudível, quebrou a quietude. Um arranhão suave na porta dos fundos, como se unhas delicadas rasgassem a madeira envelhecida. Vovô Elias franziu a testa. Sua audição já não era a mesma, mas aquele som tinha algo de peculiar, algo que o fez sentir um calafrio percorrer sua espinha encurvada. Ele largou o tricô sobre o colo, as mãos trêmulas agora apertadas em punhos tensos. Seu coração, acostumado ao ritmo lento da velhice, começou a acelerar, impulsionado por uma sensação de apreensão que ele não sentia há muitos anos. A porta dos fundos rangeu levemente, como se estivesse sendo aberta com extrema cautela. Uma fresta escura surgiu na moldura, engolindo a tênue luz que escapava do quarto. Vovô Elias prendeu a respiração, seus olhos fixos naquela abertura sinistra, a mente tentando racionalizar o que poderia estar acontecendo. Um animal? O vento pregando peças? Mas não havia vento naquela noite, e aquele som era diferente, mas predatório. Uma figura esguia e alta deslizou pela abertura, movendo-se com uma agilidade surpreendente para alguém que entrava sorrateiramente em uma casa à noite. A luz da lua que entrava pela janela iluminou brevemente seu perfil, revelando traços finos e angulosos, um rosto pálido como a cera e olhos que brilhavam com uma intensidade vermelha e faminta, mesmo na penumbra. Uma capa preta esvoaçava ao seu redor, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. Vovô Elias sentiu o sangue gelar nas veias. Seus olhos, apesar da idade, reconheceram instantaneamente a criatura que acabara de entrar em sua casa. As histórias que sua avó contava quando ele era criança, as lendas sussurradas sobre a besta da noite, tudo convergia naquele momento aterrorizante. Ele estava diante de um vampiro. A criatura moveu-se com uma velocidade sobrenatural em direção a ele, seus olhos vermelhos fixos nos do velho. Vovô Elias tentou gritar, mas sua voz falhou, presa em sua garganta seca pelo medo paralisante. Ele apenas conseguiu arregalar os olhos, observando a figura se aproximar, revelando presas longas e afiadas que brilhavam levemente à luz da lua. O vampiro estendeu uma mão pálida e fria em direção ao pescoço de vovô Elias, as unhas longas e pontudas roçando sua pele enrugada. O velho sentiu um arrepio de terror percorrer seu corpo. Este era o fim. Sua vida, longa e cheia de histórias, estava prestes a ser ceifada por aquela criatura da noite. Mas então algo inesperado aconteceu. Vovô Elias, em um reflexo instintivo, ergueu a mão trêmula e agarrou o objeto mais próximo que encontrou. Sua agulha de tricô de prata maciça. Com uma força surpreendente para sua idade, ele cravou a agulha no olho esquerdo do vampiro. Um grito agudo e horripilante ecoou pelo quarto, quebrando o silêncio da noite. A criatura cambaleou para trás, suas mãos cobrindo o rosto, o sangue escuro e espesso escorrendo entre seus dedos pálidos. Seus olhos vermelhos brilhavam agora com uma fúria insana. Vovô Elias aproveitou a oportunidade. Com a adrenalina correndo em suas veias, ele se levantou da poltrona com uma agilidade que não sentia há décadas, cambaleou para a lareira e agarrou o atiçador de ferro pesado. A mente trabalhando rapidamente, lembrando-se das histórias de sua avó sobre como afastar essas criaturas da noite. O vampiro, ainda gritando de dor e fúria, avançou novamente em direção a vovô Elias. Mas o velho não hesitou. Com um grito rouco, ele brandiu o atiçador de ferro e o acertou com força na cabeça da criatura. O impacto foi seco e forte. O vampiro cambaleou para trás novamente,
seus olhos vermelhos revirando. Ele tentou se manter em pé, mas suas pernas cederam e ele caiu no chão com um baque surdo, a capa preta se espalhando ao seu redor como uma poça de escuridão. Vovô Elias ficou parado ali, respirando com dificuldade, o atiçador de ferro tremendo em suas mãos. Ele observou o vampiro caído, o corpo contorcendo-se levemente. Será que tinha acabado? Será que ele, um velho octogenário, realmente havia conseguido derrotar uma criatura da noite? De repente, o vampiro abriu os olhos. Eram ainda vermelhos, ainda famintos e fixos em vovô Elias. Um sorriso lento e horripilante se espalhou por seu rosto pálido, revelando suas presas ensanguentadas. Você não é mais esperto do que parece, velho, sibilou o vampiro, sua voz rouca e carregada de maldade. Mas isso não muda o fato de que você agora é meu. As palavras sibiladas pelo vampiro ecoaram no quarto frio, carregadas de uma promessa sombria que fez o sangue de vovô Elias gelar ainda mais. Apesar do choque e do medo que o paralisavam por um instante, a centelha de sobrevivência, acesa pela adrenalina do confronto inicial, reacendeu-se em seu coração. Ele não havia vivido 80 e tantos anos para sucumbir a uma criatura da noite em sua própria casa. O vampiro, apesar do ferimento no olho, moveu-se com uma velocidade impressionante, levantando-se do chão com uma agilidade que desmentia sua queda. O sangue escuro escorria de seu rosto pálido, manchando sua capa preta, mas seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade ainda maior, agora misturada à raiva. Ele lançou um olhar furioso para vovô Elias, suas presas alongadas à mostra em um sorriso predatório. Você se atreveu a me ferir, velho, rosnou o vampiro, sua voz carregada de um tom ameaçador. Agora você pagará caro por sua ousadia. Vovô Elias agarrou o atiçador de ferro com mais firmeza, usando-o como um escudo improvisado. Ele sabia que não poderia lutar contra aquela criatura em um confronto direto. Sua única esperança era usar sua inteligência e o conhecimento das histórias que sua avó lhe contara sobre os vampiros. Ele se lembrou de que eles eram criaturas da noite, vulneráveis à luz do sol e a certos objetos sagrados. Mas ali, no meio da noite, em sua casa isolada, ele não tinha acesso a nenhuma dessas defesas. O vampiro avançou novamente, seus movimentos rápidos e silenciosos como os de um felino. Ele tentou agarrar vovô Elias, mas o velho conseguiu se esquivar, usando a poltrona de balanço como um obstáculo entre eles. A criatura sibilou de frustração e golpeou a poltrona com uma força sobrenatural, estilhaçando a madeira envelhecida como se fosse papel. Vovô Elias sabia que não poderia manter essa luta por muito tempo. Ele precisava ganhar tempo, encontrar uma maneira de escapar ou de deter aquela criatura. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma solução no labirinto de suas memórias. Enquanto o vampiro o perseguia pelo quarto, vovô Elias percebeu o crucifixo de prata que estava pendurado na parede, perto da cabeceira de sua cama. Era uma lembrança de sua esposa Marta, e ele sempre o mantivera ali como um símbolo de sua fé. Em um movimento rápido, ele se jogou em direção à parede e arrancou o crucifixo de seu gancho. O vampiro hesitou por um instante ao ver o objeto de prata em suas mãos. Uma expressão de repulsa cruzou seu rosto pálido, seus olhos vermelhos desviando-se do crucifixo como se queimassem. Vovô Elias percebeu que havia encontrado uma fraqueza, uma brecha na armadura daquela criatura. Ele brandiu o crucifixo em direção ao vampiro, que recuou com um sibilo de dor. Vovô Elias continuou a avançar, usando o objeto de prata como uma arma improvisada. O vampiro se esquivava de seus golpes, sua fúria crescendo a cada recuo. A luta se espalhou pela casa, do quarto para a sala de estar, com vovô Elias usando sua familiaridade com o ambiente para se esquivar dos ataques do vampiro. A cada movimento da criatura, ele brandia o crucifixo, mantendo-a à distância. Durante a perseguição, vovô Elias notou o relógio de parede na sala de estar. Seus olhos se arregalaram ao perceber que as horas estavam passando rapidamente. A noite estava chegando ao fim. Se ele pudesse sobreviver até o amanhecer, talvez tivesse uma chance. Essa percepção deu a vovô Elias uma nova onda de energia.
Ele começou a lutar com mais determinação, usando o atiçador de ferro e o crucifixo para manter o vampiro afastado. A criatura, enfurecida por sua incapacidade de subjugar o velho, tornou-se mais agressiva, seus ataques mais rápidos e violentos. A casa tornou-se um campo de batalha, com móveis sendo derrubados, objetos sendo quebrados e os sons da luta ecoando pela noite silenciosa. Vovô Elias, apesar de sua idade, lutava com uma ferocidade surpreendente, impulsionado pelo instinto de sobrevivência e pela memória de sua amada Marta. Em meio ao caos da luta, vovô Elias ouviu um som suave vindo do andar de cima. Passos lentos e arrastados, como se algo estivesse se movendo no quarto de hóspedes. Ele franziu a testa, confuso. Ele estava sozinho em casa. Quem mais poderia estar ali? A dúvida o distraiu por um instante, e o vampiro aproveitou a oportunidade. Com um golpe rápido, ele agarrou o braço de vovô Elias, suas unhas afiadas perfurando sua pele. Uma dor lancinante percorreu o corpo do velho, e ele deixou cair o crucifixo no chão. O vampiro sorriu triunfante, suas presas se aproximando do pescoço de vovô Elias. O velho fechou os olhos, esperando o golpe final. Mas então, outro som ecoou pela casa. Um miado alto e furioso, seguido por um salto ágil. Seu gato, Salem, um felino preto arisco que geralmente evitava contato, havia saltado sobre as costas do vampiro, arranhando e mordendo sua cabeça com uma fúria surpreendente. O vampiro gritou de dor e surpresa, soltando vovô Elias e cambaleando para trás. Salem, com seus pelos eriçados e olhos brilhando na escuridão, continuou a atacar a criatura, dando a vovô Elias a chance de se afastar. O velho pegou o atiçador de ferro novamente, sua mente trabalhando rapidamente. Ele se lembrou de outra história de sua avó. Os vampiros não podiam entrar em uma casa se fossem convidados. Com uma determinação renovada, vovô Elias enfrentou o vampiro, que agora lutava para se livrar do ataque furioso de Salem. Eu nunca te convidei para entrar na minha casa, gritou o vovô Elias, sua voz rouca, mas firme. No mesmo instante em que as palavras deixaram seus lábios, o vampiro pareceu cambalear, como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Ele soltou um grito de agonia e começou a recuar em direção à porta dos fundos, Salem ainda agarrado às suas costas. O vampiro hesitou na soleira da porta, olhando para trás com seus olhos vermelhos cheios de ódio. Isso ainda não acabou, velho, sibilou ele antes de desaparecer na escuridão da noite. Vovô Elias ficou parado ali, respirando com dificuldade, o atiçador de ferro tremendo em suas mãos. Salem pulou de suas costas, esfregando-se em suas pernas e miando suavemente, como se quisesse se certificar de que ele estava bem. A casa estava em ruínas, mas vovô Elias estava vivo. Ele havia sobrevivido ao encontro com um vampiro. Mas ele sabia que aquela noite havia mudado tudo. Ele não estava mais sozinho em sua velha casa de campo. Algo havia sido despertado em Silent Hollow, e ele tinha a sensação de que seu encontro com a criatura da noite não seria o último. A pequena cidade de Silent Hollow aninhava-se no coração de um vale isolado, cercada por montanhas imponentes e florestas densas que pareciam engolir a luz do sol, mesmo durante o dia. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, onde as tradições antigas eram mantidas com fervor e os segredos sussurrados em voz baixa, passados de geração em geração. As casas, muitas delas construídas há séculos, exibiam uma arquitetura rústica e imponente, com telhados íngremes e janelas pequenas que pareciam espiar o mundo exterior com desconfiança. A neblina, especialmente durante as noites de outono, pairava sobre o vale como um sudário fantasmagórico, conferindo à paisagem uma atmosfera melancólica e misteriosa. Silent Hollow era um lugar de histórias. Histórias de mineiros que desapareceram nas profundezas da terra, de estranhas criaturas que vagavam pelas florestas à noite, e, é claro, as lendas sobre a família Blackwood, os antigos proprietários da imponente mansão que se erguia no topo da colina, com vista para a cidade. A mansão Blackwood era um lugar sombrio e isolado, envolto em uma aura de tragédia e mistério. Dizia-se que a família havia sido amaldiçoada há séculos e que a mansão era assombrada pelos espíritos inquietos de seus antigos moradores.
No coração desta cidade isolada vivia Vovô Elias, um homem de 87 anos, com a pele curtida pelo sol e marcada pelas linhas profundas do tempo. Ele era uma figura icônica em Silent Hollow. Nascido e criado ali, ele conhecia cada trilha na floresta, cada curva do rio e cada história sussurrada sobre o passado da cidade. Seus olhos azuis, apesar da idade, ainda brilhavam com uma inteligência perspicaz e uma curiosidade insaciável. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, as pessoas paravam para ouvir, pois suas histórias eram repletas de sabedoria e, ocasionalmente, de um toque de mistério arrepiante. Vovô Elias vivia sozinho em uma velha casa de campo nos arredores da cidade, uma construção simples e aconchegante que ele mesmo havia construído com as próprias mãos quando era jovem. A casa era cercada por um jardim exuberante, onde ele passava horas cuidando de suas flores e ervas. Apesar da idade avançada, ele mantinha uma rotina ativa, levantando-se ao amanhecer para cuidar de seus afazeres e passando as noites lendo à luz de um candeeiro a óleo ou tricotando para manter as mãos ocupadas. A vida de Vovô Elias era tranquila e previsível, marcada pelo ritmo lento das estações e pelas lembranças de um passado rico em experiências. Ele havia perdido sua amada esposa, Marta, há muitos anos, e seus filhos e netos moravam em cidades distantes, visitando-o ocasionalmente. Mas ele não se sentia sozinho. Ele tinha suas memórias, seus livros e a companhia silenciosa da natureza que o cercava. No entanto, nas últimas semanas, uma estranha sensação de inquietação havia se instalado no coração de Vovô Elias. Ele sentia como se algo estivesse prestes a acontecer, um pressentimento sombrio que pairava sobre ele como uma sombra. Ele havia começado a ter sonhos estranhos, vívidos e perturbadores, nos quais figuras sombrias espreitavam nas sombras e sussurravam palavras ininteligíveis. Durante o dia, ele se pegava olhando para as sombras por mais tempo do que o normal, sentindo como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Ele tentou ignorar esses sentimentos, atribuindo-os à sua idade avançada e à sua imaginação fértil. Mas a sensação persistia, crescendo mais forte a cada dia que passava. Ele começou a notar coisas estranhas ao redor de sua casa. Pegadas incomuns na neve que cercava a propriedade, sons suaves e inexplicáveis durante a noite e uma sensação constante de frio, mesmo perto da lareira acesa. Uma noite, enquanto estava sentado em sua poltrona de balanço, observando a escuridão lá fora, ele viu algo que o fez sentir um medo genuíno pela primeira vez em muitos anos. Uma sombra esguia e alta havia passado rapidamente pela janela, movendo-se com uma velocidade antinatural. Ele se levantou bruscamente, o coração acelerado, e correu para a janela, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão impenetrável da noite. Naquela noite, Vovô Elias não conseguiu dormir. Ele ficou acordado a noite toda, sentado em sua poltrona, o olhar fixo na porta dos fundos, a mente atormentada por pensamentos sombrios. Ele sabia, no fundo de sua alma, que algo estava vindo para ele. Algo antigo, algo perigoso, algo que pertencia às lendas sussurradas de Silent Hollow. E então, na noite seguinte, o arranhão suave na porta dos fundos confirmou seus piores medos. A figura que deslizou para dentro de sua casa sob o luar pálido não era um animal selvagem ou um ladrão comum. Era algo muito mais antigo e sinistro. Era a personificação das histórias que sua avó contava. A criatura que assombrava os pesadelos dos moradores de Silent Hollow há séculos. Era o encontro do Vovô Elias com um vampiro. E a luta pela sua vida estava apenas começando. A breve sensação de alívio que inundou o Vovô Elias após a fuga do vampiro evaporou rapidamente, substituída por uma certeza fria e implacável. Aquela criatura voltaria. Vampiros não eram facilmente dissuadidos, e a ousadia de Elias em feri-lo apenas atiçaria sua sede de vingança. Ele podia sentir a presença maligna ainda pairando nos arredores de sua casa, como um predador faminto espreitando na escuridão. Salem, o gato preto, permanecia arisco, seus pelos eriçados e olhos fixos na porta dos fundos,
rosnando baixinho de vez em quando. Vovô Elias sabia que o felino sentia a mesma ameaça. Ele pegou o atiçador de ferro novamente, suas mãos trêmulas agora firmes com uma determinação sombria. Ele precisava se preparar para o inevitável confronto final. As horas seguintes foram de uma tensão insuportável. Vovô Elias barricou a porta dos fundos com uma velha cômoda e reforçou as janelas com tábuas de madeira que encontrou no celeiro. Ele pegou o crucifixo de prata e o segurou com força, sentindo o metal frio contra sua pele enrugada. Ele também lembrou de um antigo alho que sua avó costumava pendurar sobre a porta para afastar maus espíritos e o colocou na entrada principal. E Salem fielmente não se afastou de perto, rondando a casa como um sentinela silencioso. A noite avançava e o silêncio da madrugada era ainda mais opressor do que antes. Cada som, o ranger de uma árvore ao vento, o coachar distante de um sapo, fazia vovô Elias sobressaltar. Ele sabia que o vampiro poderia estar em qualquer lugar, esperando o momento certo para atacar novamente. Por volta da meia-noite, um som agudo e penetrante cortou o silêncio. Era o som de vidro se quebrando, vindo da janela da frente da casa. Vovô Elias correu para a sala de estar, o atiçador de ferro em punho. A janela estava estilhaçada e uma brisa fria e fétida invadiu o cômodo. No meio dos cacos de vidro, a figura do vampiro pairava, seus olhos vermelhos brilhando intensamente na escuridão. Ele parecia ter se recuperado rapidamente do ferimento no olho, embora uma cicatriz escura e feia agora marcasse sua face pálida. "Você realmente achou que poderia me deter, velho?" sibilou o vampiro, sua voz carregada de escárnio. "Eu sou mais antigo e mais poderoso do que você jamais poderia imaginar." Vovô Elias não respondeu. Ele sabia que palavras seriam inúteis contra aquela criatura. Ele apenas apertou o atiçador de ferro com mais força, seus olhos fixos nos do vampiro. O vampiro saltou para dentro da sala com uma velocidade impressionante, seus movimentos tão rápidos que mal podiam ser acompanhados pelos olhos. Vovô Elias mal teve tempo de erguer o atiçador para se defender. O vampiro o golpeou com uma força sobrenatural, jogando o velho contra a parede com um baque surdo. A dor percorreu o corpo de vovô Elias como um raio, e ele caiu no chão, o atiçador escapando de suas mãos. Ele tossiu, sentindo o gosto metálico de sangue em sua boca. O vampiro pairou sobre ele, suas presas à mostra, pronto para o golpe final. "Seus truques baratos não funcionarão comigo", zombou o vampiro. "Agora sua vida insignificante chegará ao fim." Mas vovô Elias não havia desistido. Com um esforço tremendo, ele rolou para o lado, evitando as presas da criatura por um triz. Ele agarrou um castiçal de prata que estava na mesa de centro e o brandiu em direção ao rosto do vampiro. A criatura sibilou de dor novamente, recuando momentaneamente. Vovô Elias aproveitou a oportunidade para se levantar, cambaleando ligeiramente. Ele sabia que precisava de mais do que prata para derrotar aquela abominação. Seus olhos percorreram a sala desesperadamente, buscando algo que pudesse ajudá-lo. Foi então que ele viu. Em cima da lareira havia uma velha Bíblia, um presente de sua esposa Marta. Ele se lembrou das histórias de sua avó sobre o poder da fé contra as criaturas das trevas. Com uma velocidade surpreendente para sua idade, vovô Elias correu em direção à lareira e agarrou a Bíblia. O vampiro tentou impedi-lo, mas Salem, com uma fúria inesperada, saltou sobre o rosto da criatura novamente, arranhando seus olhos vermelhos. O vampiro gritou de dor e cambaleou para trás, dando a vovô Elias tempo suficiente para pegar a Bíblia e abri-la em um salmo. Com a voz trêmula, mas firme, ele começou a ler as palavras sagradas. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." À medida que vovô Elias lia, o vampiro começou a se contorcer, como se estivesse sendo queimado por um fogo invisível. Sua pele pálida começou a fumegar, e um cheiro de enxofre invadiu o ar.
Seus olhos vermelhos brilhavam agora com terror. Pare! Pare com isso! Gritou o vampiro, sua voz cheia de agonia. Isso me machuca! Vovô Elias continuou a ler, sua voz ganhando força a cada palavra. O vampiro recuou lentamente, cambaleando em direção à janela quebrada. A luz da lua parecia agora queimar sua pele como ácido. Você não pertence a este lugar! Exclamou vovô Elias, sua voz ecoando com uma autoridade inesperada. Vá embora e nunca mais volte. Com um último grito de desespero, o vampiro se jogou pela janela quebrada e desapareceu na escuridão da noite. Vovô Elias continuou a ler o salmo até o final, sua respiração ainda ofegante, mas seu coração agora cheio de uma paz surpreendente. Salem esfregou-se em suas pernas, miando suavemente. A casa estava em ruínas, mas eles estavam vivos. Eles haviam enfrentado a criatura da noite e sobrevivido. Mas vovô Elias sabia que o terror ainda não havia acabado. Ele podia sentir a presença maligna ainda pairando nos arredores, esperando a próxima oportunidade para atacar. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde, o encontro com o vampiro teria um desfecho final. O corpo de vovô Elias tremia, exausto pela batalha que acabara de travar. Ele se apoiou na lareira, a Bíblia ainda aberta em suas mãos, observando a escuridão lá fora, onde o vampiro havia desaparecido. Salem roçava-se em suas pernas, um ronronar suave quebrando o silêncio tenso da casa. O ar ainda estava carregado com um cheiro acre de enxofre, um lembrete pungente da natureza profana da criatura que havia invadido seu lar. As horas que se seguiram foram lentas e carregadas de apreensão. Vovô Elias passou a noite sentado em sua poltrona, a Bíblia no colo, o olhar fixo na porta e nas janelas barricadas. Ele não ousou dormir, temendo o retorno do vampiro. A imagem dos olhos vermelhos e famintos da criatura e o som de seu lamento horripilante estavam gravados em sua mente, assombrando seus pensamentos. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol espreitaram por entre as frestas das tábuas que cobriam a janela quebrada. Vovô Elias sentiu um leve alívio ao ver a luz do dia banhar o quarto, dissipando um pouco da atmosfera sombria da noite anterior. Ele sabia que os vampiros eram vulneráveis à luz do sol, e isso lhe dava uma pequena sensação de segurança. Com cuidado, ele desbarricou a porta dos fundos e saiu para inspecionar os arredores de sua casa. Não havia sinais do vampiro. As pegadas na neve da noite anterior haviam sido parcialmente cobertas pela fina camada de neve fresca que havia caído durante a madrugada. Mas vovô Elias sabia que a ausência de evidências não significava que a ameaça havia desaparecido. Nos dias que se seguiram, a vida em Silent Hollow voltou ao seu ritmo normal, pelo menos na superfície. Mas para vovô Elias, nada seria mais o mesmo. O encontro com o vampiro havia quebrado a tranquilidade de sua existência e o havia confrontado com a realidade de um mundo sombrio e sobrenatural que ele apenas conhecia através das histórias de sua avó. Ele começou a pesquisar mais sobre os vampiros, lendo os livros antigos que herdara de sua família e buscando informações nas histórias e lendas locais. Ele descobriu que a família Blackwood, os antigos proprietários da mansão na colina, estavam intimamente ligados às histórias de vampiros em Silent Hollow. Dizia-se que alguns membros da família haviam se envolvido com as artes negras e que um deles, em particular, havia sido amaldiçoado e transformado em uma criatura da noite. Vovô Elias começou a suspeitar que o vampiro que o atacara poderia ter alguma ligação com a família Blackwood. A descrição da criatura, sua aparência pálida e seus olhos vermelhos correspondiam às descrições encontradas nos antigos relatos. Além disso, a mansão Blackwood ficava a apenas alguns quilômetros de sua casa, na orla da floresta. Decidido a descobrir mais, vovô Elias reuniu suas forças e caminhou até a mansão Blackwood. A propriedade estava em ruínas, abandonada há décadas, com as janelas quebradas e a vegetação crescendo descontroladamente ao redor da estrutura imponente e sombria. Uma atmosfera de decadência e mistério pairava sobre o local, confirmando os rumores de que era um lugar amaldiçoado. Vovô Elias explorou a mansão com cautela, cada passo ecoando no silêncio sepulcral. Ele encontrou salas empoeiradas, móveis quebrados
e retratos antigos, cujos rostos pareciam observá-lo com olhos sombrios. No porão, ele descobriu uma passagem secreta que o levou a uma cripta subterrânea. Dentro da cripta, ele encontrou vários caixões antigos, muitos deles quebrados e vazios. Mas em um dos caixões, ele fez uma descoberta chocante. Havia um corpo ali, preservado de alguma forma, com a mesma aparência pálida e os mesmos traços angulosos do vampiro que o atacara. E no peito do corpo, cravada profundamente, havia uma estaca de madeira antiga e ressecada. Vovô Elias percebeu então a verdade sombria. O vampiro que o atacara não era apenas uma criatura da noite, mas sim um dos antigos Blackwood, que havia sido morto há muito tempo e, de alguma forma, retornado à vida. E a estaca em seu peito não o havia destruído completamente, apenas o havia mantido aprisionado por décadas. Seu encontro com o vampiro, sua luta pela sobrevivência, havia inadvertidamente perturbado o descanso da criatura, permitindo que ela escapasse de sua prisão secular. E agora, ela estava solta novamente, assombrando as noites de Silent Hollow. Vovô Elias sabia que não poderia deixar essa ameaça continuar. Ele havia sobrevivido a um ataque, mas talvez a próxima pessoa não tivesse a mesma sorte. Ele sentiu uma responsabilidade surgir em seu coração, um dever de proteger sua cidade e seus vizinhos da criatura maligna que ele havia libertado sem querer. Com uma determinação renovada, vovô Elias deixou a mansão Blackwood e retornou à sua casa. Ele sabia que a luta contra o vampiro não havia terminado. Era apenas o começo. Ele precisava encontrar uma maneira de destruir a criatura de uma vez por todas, antes que ela causasse mais sofrimento e terror em Silent Hollow. Naquela noite, enquanto o sol se punha e as sombras da noite começavam a se alongar, vovô Elias preparou-se para o confronto final. Ele pegou o crucifixo de prata, a Bíblia e o atiçador de ferro. Salem rondava a seus pés, seus olhos brilhando na escuridão. Vovô Elias sabia que não estava sozinho. Ele tinha sua fé, sua inteligência e a lealdade de seu fiel companheiro felino. Ele esperou pacientemente, sabendo que o vampiro voltaria. E ele estava certo. Por volta da meia-noite, o som de vidro se quebrando ecoou novamente pela casa. O vampiro estava de volta, seus olhos vermelhos brilhando com uma sede de vingança insaciável. Mas desta vez, vovô Elias estava pronto. Ele não era mais um velho indefeso. Ele era um guerreiro, determinado a proteger seu lar e sua cidade da escuridão. E o encontro do vovô Elias com o vampiro teria um desfecho final naquela noite. Um desfecho que selaria o destino de ambos e mudaria Silent Hollow para sempre. A batalha final havia começado. E assim, chegamos ao final desta arrepiante narrativa sobre o encontro do vovô Elias com um ser das trevas que ousou perturbar a paz da isolada Silent Hollow. Testemunhamos a coragem de um homem idoso, a força de sua fé e a inesperada ajuda de um felino leal contra uma criatura ancestral sedenta por sangue. A noite em que o silêncio foi quebrado por arranhões na porta e o luar revelou olhos vermelhos e famintos, ficará para sempre marcada na história desta pequena cidade e certamente na memória de vovô Elias. Refletimos sobre a tênue linha que separa o mundo dos vivos do reino das sombras e como por vezes essa barreira pode ser rompida de maneiras inesperadas e aterrorizantes. A lenda do vampiro, antes apenas um conto sussurrado ao redor de fogueiras, ganhou uma realidade palpável na figura esguia que invadiu a casa de vovô Elias. A bravura do nosso protagonista nos lembra que a idade não é um impedimento para a coragem e que mesmo nos momentos mais sombrios, a determinação e a crença podem ser nossas maiores armas. Mas o que aconteceu com o vampiro após sua fuga? Será que a luz do sol realmente o consumiu? Ou ele apenas se escondeu nas sombras, esperando a próxima noite para saciar sua sede? E vovô Elias, como lidará com a certeza de que o mal existe e espreita nas noites escuras de Silent Hollow? Essas são perguntas que talvez nunca tenham respostas definitivas, deixando uma ponta de mistério e apreensão pairando no ar, como a neblina que frequentemente envolve o vale. A verdade é que o encontro do vovô Elias com o vampiro nos leva a questionar as histórias que ouvimos
e a considerar a possibilidade de que por trás das lendas e dos contos de terror possa haver um fundo de verdade. Em um mundo onde o desconhecido ainda guarda muitos segredos, talvez devamos ser mais cautelosos ao abrir portas para o que não compreendemos e lembrar que algumas criaturas da noite preferem permanecer nas sombras, longe dos olhos curiosos dos mortais. Se você se sentiu arrepiado com esta história e mergulhou na atmosfera sombria de Silent Hollow, então você está no lugar certo. No nosso canal Dark, trazemos para você as mais aterrorizantes e envolventes narrativas de terror, suspense, paranormal e sobrenatural. Se você é fã de histórias que te fazem olhar para as sombras com um pouco mais de receio e que te deixam pensando muito depois do final, então não deixe de explorar os outros vídeos do nosso canal. Temos uma vasta coleção de contos macabros, lendas urbanas assustadoras e relatos de encontros com o inexplicável. Tudo criado para te proporcionar noites insones e momentos de puro terror. E agora, queremos saber a sua opinião. O que você achou do encontro do vovô Elias com o vampiro? Você esperava esse final? Qual foi o momento mais tenso da história para você? Compartilhe seus pensamentos e suas teorias nos comentários abaixo. Adoramos ler suas reações e saber o que te deixa com os nervos à flor da pele. Sua interação é fundamental para o nosso canal e seus comentários nos inspiram a criar ainda mais conteúdo assustador para você. Se você gostou desta história e quer continuar explorando o lado mais sombrio da realidade conosco, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Um simples clique ajuda muito o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também apreciam um bom terror. E para não perder nenhuma das nossas próximas histórias horripilantes, inscreva-se no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você garante que será notificado sempre que um novo vídeo aterrorizante for lançado, mantendo você sempre atualizado com as últimas novidades do nosso universo sombrio. E para ter certeza de que você não vai perder nenhum susto, ative o sininho de notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que um novo vídeo for publicado, e você será um dos primeiros a mergulhar em nossas narrativas de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também são fãs de histórias de vampiros e outros horrores noturnos. Quanto mais pessoas se juntarem à nossa comunidade sombria, mais histórias assustadoras poderemos trazer para vocês. Lembre-se, a escuridão está sempre à espreita, e em nosso canal nós a abraçamos de braços abertos. Prepare-se para noites mal dormidas e para questionar tudo o que você acredita ser real. O terror te espera.